Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Confissões de Crente. Meu nome é Maura Brandão, sempre esqueço de me apresentar. Eu sou bióloga, doutora em ciências. Esse é um espaço que eu gosto bastante para falar sobre o estudo da Bíblia, sobre coisas da ciência que me chamam a atenção e que eu gosto bastante. E que tem conexão com a Bíblia também, por que não, não é mesmo? Esse vídeo é pra gente falar sobre o estudo da lição da Escola Sabatina, que neste trimestre está falando sobre fidelidade. Para você que não é adventista e por acaso tá vendo esse vídeo ou no Instagram ou no canal no YouTube, e você não sabe direito o que é esse estudo, é um estudo que a gente faz periódico a cada 3 meses, em que a gente estuda um tema específico. Cada semana é um aspecto, né, desse tema. E o tema desse trimestre é sobre fidelidade. Nessa semana nós estamos estudando como Jacó foi fiel a Deus e as dificuldades que ele passou, e mesmo assim ele permaneceu fiel. Então, o título da lição dessa semana é Jacó, doador promissor. Mas, primeiro, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, de seguir o canal, de curtir o canal, de dar um joinha. Se você está no Instagram, compartilha com a galera da sua classe, com seus amigos, aquela pessoa que você acha que esse conteúdo vai ser útil. Não se esqueça de fazer essas coisas, gente, porque é importante. Isso faz as plataformas acharem esse conteúdo de valor e sugerir para outras pessoas. Então, quando você dá uma curtida, quando você compartilha, você está ajudando bastante também a pregar o evangelho, por que não? Já que esses conteúdos fazem parte aí, estão em conexão com a Bíblia, tá certo? Não se esqueça também que esse conteúdo está nas plataformas de áudio, lá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Você pode achar por lá também. Pode ser uma forma legal de estudar a Bíblia. Vamos lá então para o nosso conteúdo. Você está vendo a tirinha aí, que é Jacó. Ele aparece no primeiro quadrinho ali com Isaac, quando ele tentou enganar Isaac. Depois ele lutando com Deus, né? E no terceiro não há cura sem confronto, ou seja, a gente vê ali nos 3 quadrinhos a transformação que foi a vida de Isaac. E estudando a lição dessa semana, me vieram 3 palavras à mente: obediência, prioridade e compromisso. Essas 3 coisas me chamaram a atenção. E é o que a história de Isaac acaba trazendo pra gente, né? Então, o objetivo dessa lição é: quais foram os passos que Isaac teve que percorrer, quais foram as dificuldades ou quais foram as situações que ele passou e que foram responsáveis por transformar o coração dele, por fazer com que ele fosse, no final, Isaac, o homem extremamente rico e fiel a Deus. Né? Não se engane, a gente não tá fazendo aqui um esquema de evangelho da prosperidade dizendo que se você for fiel, Deus vai te abençoar. Lembra que a fidelidade, que as bênçãos de Deus, ou enfim, bênçãos materiais, dinheiro, essas coisas, elas não devem ser o principal objetivo. O nosso principal objetivo deve ser fiel, né? Numa resposta de gratidão a tudo que Deus fez por nós. Aí sim, como consequência, Deus nos abençoa. E foi o que aconteceu com Isaac. Então, o que foi necessário para que Isaac fosse transformado? E o relato que a gente estudou essa semana, eu quero ler alguns versos aqui com vocês, está aqui em Gênesis 28. Começa aqui no verso 15, quando Isaac, ele tá ali em direção a Padã Arã. Ele foi, saiu fugido da casa dele porque tinha enganado o pai. E aí ele tem um sonho em Betel. Aquele sonho das escadas, né? Dos anjos descendo e subindo, etc. E aqui no verso 15, Deus fala o seguinte: Deus já estava conversando com Isaac. Ele chama a atenção para Isaac e fala: olha, eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, do seu pai Isaac. E aqui no verso 15 ele faz uma promessa para Isaac. Deus tem iniciativa primeiro. Ele fala assim:
Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Isaac estava começando a vida dele sozinho, ele estava no... Imagina você dormindo no deserto, fez uma rocha, uma pedra de travesseiro, e aí de repente no meio da noite você é acordado com um sonho, e aí Deus fala com você e diz que vai te abençoar. Só que você estava ali sem nada, você era um mero mendigo naquele momento. Isaac não tinha posses, Isaac talvez tinha comida que era necessária para a viagem dele. E naquele momento ele poderia ter pensado, poxa, mas como que Deus pode me abençoar? Eu não tenho nada. Mas mesmo assim Isaac confiou. E uma coisa muito interessante aqui, que a lição chama a atenção, é que para que a gente possa servir a Deus, assim como Isaac o fez, a gente precisa primeiro de duas coisas. Primeiro, obedecer. A nossa vida precisa ser dedicada totalmente a Ele. E eu achei interessante que aqui na sexta-feira, a primeira frase das citações, né, de Ellen White, mais conhecida como Dona Branca, vem falando assim: não pertencemos a Cristo se não somos inteiramente dele. Ou seja, se existe algum aspecto da sua vida que você não entregou a ele ainda, você não é totalmente dele. Nós só podemos ser usados completamente por Deus e desfrutarmos plenamente das bênçãos que Ele separou para nós, se nós nos entregamos inteiramente a Ele. Todos os aspectos da nossa vida. E a lição chama a atenção aqui, ó, para quais aspectos? Observar o sábado, ser batizado, tornar-se membro regular de uma igreja, ter comunhão com Ele, tempo diariamente de comunhão com Ele, observar, já falei o sábado, preservar a pureza sexual. E alguns meses atrás a gente teve um trimestre falando sobre sexualidade e o quanto é importante a gente seguir as recomendações que Deus deixou para nós, para que a gente possa desfrutar plenamente das bênçãos, né, e do prazer de você desfrutar com alguém o sexo e ter todas as bênçãos que Deus prometeu e que Deus separou para isso, né? Seguir as instruções divinas sobre estilo de vida, o que fala especialmente com aspectos relacionados à saúde, aqui entre os 8 remédios naturais, por exemplo, você ter uma boa noite de sono, você se alimentar bem, devolver regularmente os dízimos e ofertas. Então, se tem algum aspecto da sua vida desses que eu falei, né, que foi aí um resumo, e você não entregou completamente a Deus, você não está servindo e você não é inteiramente dele. E como a gente já falou nas outras lições, gente, é um aspecto, é um trabalho que é diário, você tomando pequenas decisões todos os dias que vão mostrar o quanto você está disposto a servir a Cristo, quando você está disposto a ser completamente dele. A lição também fala que quando nós temos a vontade, nos colocamos à disposição, colocamos o nosso coração à disposição, Deus envia o Espírito Santo, como Paulo diz, né? Tanto querer quanto efetuar, ou seja, o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração para que a gente possa servir a Deus e obedecê-lo, mas precisamos estar dispostos em entregar a Ele todos os aspectos da nossa vida, não só aquilo que é cômodo e confortável para nós. Então, a primeira lição bem importante aqui de Isaac. A segunda, Isaac consultava a Deus em todas as decisões da vida dele. Se você tem decisões a tomar, mesmo aquelas que parecem pequenas, não se esqueça de colocar todas essas decisões aos pés de Jesus e peça a Ele para te mostrar o que é melhor você tomar. Qual decisão você deve tomar? Leia a Bíblia, converse com pessoas mais experientes, ore bastante, que Deus vai te mostrar qual a melhor decisão para tomar, mas coloque isso e para que Deus te ajude, para que Deus te mostre o que fazer. Então, ter prioridade, obediência em todos os aspectos e
prioridade. Outra coisa que chama atenção aqui, que é já indo aqui pro final do capítulo, é que Jacó, ele faz um pacto com Deus. Jacó faz um pacto com Deus. Então, aqui perto do verso 20, né, que é onde faz, então Jacó fez o seguinte voto. Vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Jacó fala o seguinte: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se ele me providenciar alimento e roupas, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. É interessante a gente ver aqui que Isaac não pede muita coisa, né? Se o Senhor me der posses, se o Senhor me der uma mansão para morar, se o Senhor me der uma... Não, ele pede, se o Senhor me der alimento e roupa. O básico, ou seja, se o Senhor me der o básico. E aí depois ele continua aqui, ó, último verso 22. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª de tudo que ele me der. Aqui a gente tem mais uma evidência de que o dízimo, ele não era algo novo nesse momento. Não era algo novo para Abraão, e foi algo que provavelmente foi estabelecido também na criação do mundo, né? Ou seja, nada mais justo do que nós devolvermos uma parte daquilo que Deus nos deu naquele momento, né? Então, Isaac promete, talvez não na criação do mundo, mas aí depois da entrada no pecado, né? Tenha sido algo que Deus tenha colocado também para Adão e Eva, para os seus filhos, como uma forma de fidelidade. Então, Isaac diz: eu vou entregar a 10ª de tudo que ele me der. Ou seja, eu vou entregar o dízimo, né? Isaac fazendo o seu voto, colocando tudo aos pés do Senhor e prometendo que seria fiel a ele. E claro, né? O que aconteceu com Isaac? Deus deu muito mais do que ele pediu. Algumas coisas interessantes a respeito do voto, né? A lição fala aqui que o voto, ele demonstra a nossa vontade de fazer o que é correto, e então o Espírito Santo nos capacita para fazê-lo. Foi o que eu já comentei. Então, o voto de Isaac, ele demonstrava nada menos do que o compromisso dele, né, com Deus. E eu falei para vocês que no início essas 3 palavras me chamaram a atenção: obediência, prioridade e compromisso. A lição fala aqui também, ó, que nunca devemos esperar que seja algo espontâneo, que faremos algo quando tivermos vontade. Se não tomarmos firmes decisões e fizermos votos ou promessas, nossa doação será irregular, guiada por nossa natureza egoísta e emotiva. Gente, é igual ir pra academia. Se você esperar acordar um belo dia, nossa, sonhei hoje que eu vou na academia. Vou à academia porque estou morrendo de vontade. Isso não vai acontecer. Pode ser que até um dia ou outro você esteja mais animado, mas não é sempre assim. Então tem coisas na vida que não são espontâneos. Tem coisas na vida que precisam ser decididas. Eu vou pra academia hoje. A mesma coisa com o dízimo. Eu vou ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu decido que eu vou ser fiel. A partir do momento que você decide e que você faz um acordo com Deus, como o Isaac fez, por exemplo, Deus vai ser fiel. Então você precisa decidir. Você precisa ser fiel também. Então o Espírito Santo vai trabalhar em você para que você entenda que isso é importante e uma decisão que você precisa tomar. Diz aqui que os votos são como portas que abrimos ao Espírito Santo, proporcionando-nos o desejo e a capacidade de fazer o que é correto. Então, quando a gente se coloca disposto, o Espírito Santo trabalha. Precisamos estar dispostos. Então, a partir do momento que Isaac fez esse voto e Deus supriu as necessidades dele, até porque Deus fez esse compromisso primeiro, Isaac fez depois, Deus falou primeiro: olha, eu vou te abençoar. Olha, ele fala aqui no verso 15: estarei com você e o protegerei aonde quer que vá.
Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de dar o que eu prometi. E Isaac fala, se o Senhor cumprir isso que prometeu. E aí, quando Isaac foi vendo que Deus foi abençoando, foi cumprindo a promessa, ele foi sendo fiel, um ato de gratidão, né? Muito importante. E aí, no final, a gente já vê um Isaac, 20 anos depois, como a Bíblia diz, extremamente rico, voltando para casa e compartilhando uma parte do dinheiro dele, da riqueza dele, com o irmão dele, com Esaú. Outros aspectos interessantes também é que ninguém fará um voto sobre o dízimo, a menos que pela fé descanse na plena certeza de que Deus proverá suas necessidades. Ou seja, Jacó, ele se tornou um dizimista, naquele momento ele se comprometeu com Deus de ser dizimista e ele não tinha nada. Você não precisa ter um salário fixo, ter riquezas para ser dizimista. Se você ganhou um presente, sei lá, R$1.000 de presente, deu dízimo desse presente. Se você fez um bico e ganhou R$300 porque fez esse bico, deu dízimo dos R$300. Tudo que você ganhar, tudo que for lucro para você, você não precisa ter algo fixo, né? E foi o que o Isaac fez. Isaac não tinha nada naquele momento, tanto que ele falou, se o Senhor me der roupa e comida, era a necessidade dele naquele momento. O voto de entregar o dízimo aponta para o futuro, para bênçãos que ainda não foram recebidas. E aí, no fim das contas, a gente vê que Isaac não recebeu herança do pai, Isaac não recebeu herança do sogro, muito pelo contrário, teve que trabalhar muito duro, 20 anos, e ele tinha muito mais do que ele imaginava, porque foi Deus que deu tudo que ele precisava, né? E aqui, fechando a lição, eu recomendo muito que vocês leiam essas citações que aparecem aqui de Ellen White. Ela fala coisas muito importantes, mas muito pesadas, de quando nós nos comprometemos a fazer determinadas coisas com Deus e a gente não cumpre aquilo que a gente faz. Isso é uma coisa muito errada, a gente não deve fazer a negligência, né? Isso desagrada a Deus, isso é abominável a Deus. Quando a gente fala, olha, eu vou, sei lá, dar tanto de oferta, e aí de repente eu decido não cumprir com aquilo que eu prometi a Deus, é abominação. É recomendável que você diminua suas despesas, você diminua os seus gastos e cumpra aquilo que prometeu, do que descumprir um voto e uma promessa que você fez com Deus. Porque tudo que a gente ganha não é nosso, não pertence a nós, é de Deus. Enfim, ela fala outras coisas interessantíssimas e importantíssimas e eu recomendo que você leia, porque a lição dessa semana, ó, preciosíssima, como todas as semanas. Certo, gente? Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, de seguir o canal se você não segue, de curtir, e a gente se vê no próximo vídeo. Até!